Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Esse é o programa Mudança de Vida, edição de quinta-feira. Já estamos nos aproximando a mais um final de semana, hein? E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido em meio a uma forte tempestade que a humanidade vem enfrentando. Nós observando todas as informações, tudo que está sendo ordenado pelo Ministério da Saúde, nós sabemos que as nossas vidas segura ela está nas mãos do Senhor. Porque se a tua vida não estiver nas mãos do Senhor, não vai ser presidente, não vai ser governo, não vai ser nada e ninguém que vai te manter de pé. Se você acordou hoje como eu, você está respirando, está enxergando a luz do dia. Se você hoje teve o prazer de tomar o seu cafezinho, o prazer de respirar, de tomar seu banho, de olhar para as pessoas que você convive, que você ama, aí está a razão de dizer obrigado, meu Deus. Eu estou muito feliz por poder mais uma horinha falar da palavra de Deus, mais uma horinha falar da importância da oração. Eu estou muito feliz por poder estar aqui nesse estado que me acolheu em um ministério sério, abençoado, ao lado do meu amigo, que hoje nós somos uma só família, Bispo Isaac Souza, que inclusive ontem teve duas reuniões, às 14 e às 19h30, na sede internacional da Renovar, na Avenida Amazonas 2220, eu, por conta dos números e das inscrições que estão sendo feitas, eu não estou comparecendo com a minha esposa, mas eu sempre estou informado de como foi as reuniões, de como foi os cultos, e eu louvo a Deus, porque nós estamos no mesmo espírito. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Quando nós estamos de acordo, caminhando, é como aqueles discípulos, os dois grupos de 35 que o Senhor mandou de dois em dois, um cai, o outro ajuda a levantar. Se alguém tentar bater um, o outro vai tomar a frente. E é assim que a gente vai continuando, a gente vai caminhando e vai acreditando que uma hora essa onda vai passar e tudo voltará ao normal. E o nome do grande rei vai ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos os internautas, a esse meu irmão, a essa minha irmã que não perde o programa Mudança de Vida, já abre a sala aí da live no Facebook, vai acompanhando. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus possa suprir aí todos os desejos do teu coração. E eu quero fazer um pedido: compartilhe o programa Mudança de Vida dessa edição de quinta-feira, marque uma pessoa, um amigo, um parente, e divulgue o programa Mudança de Vida. Eu estou feliz porque esse programa tem alcançado pessoas, esse programa, através da palavra de Deus, tem levado pessoas a se esforçar para mudar a sua vida, e isso me deixa feliz, até porque este é o objetivo do programa. O objetivo é levar as pessoas a dar um passo de fé, levar as pessoas a reagir, a ter uma ação, a não aceitar as situações do jeito que elas estão sendo apresentadas. Eu repito, nós não somos nenhum irresponsável, nós não somos negligentes, nós não somos criança, meninos. Nós observamos todas as ordens, observamos a lei, observamos tudo que está sendo ordenado a título do governo, seja o governo municipal, estadual ou federal. Nós observamos e obedecemos, mas isso não quer dizer que nós estamos com as pernas amarradas. Nós podemos estar saindo dos nossos lares, podemos estar na nossa igreja, ainda que uma horinha, louvando, cultuando, adorando ao Senhor, e voltando para a nossa casa abençoado. Eu disse e repito, Deus, ele não vai permitir que nenhum mal chegue até os teus filhos, porque ele sabe aonde os seus pés estão levando. Os teus pés estão te levando para a igreja, para a comunhão com Deus, os teus pés estão te levando para a presença de Deus, então o Senhor não vai permitir que os seus pés tropecem em alguma pedra. Que Deus te abençoe. Vai aí
compartilhando o programa, vai compartilhando com as pessoas, vai dando teu joinha, o teu coraçãozinho, mande o teu bom dia pastor Valdo, sou eu aqui, a irmã A, o irmão B, falo de tal cidade, quer pedir a oração? Peça uma oração, peça a oração por pessoas, ou por você, teu casamento, saúde, vida financeira. Se você não está me assistindo, me ouvindo pelo Facebook, você pode estar agora mandando a tua mensagem pelo aplicativo, pelo WhatsApp da Rádio Motivasat. Você sabe que dentro do aplicativo nós temos as nossas redes sociais. Dentro do aplicativo nós temos o Twitter, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o WhatsApp. Se você clicar no ícone do WhatsApp dentro do aplicativo da Motiva, você vai ser direcionado para o WhatsApp da Motivasat e então você pode estar mandando aí o teu alô ou o teu pedido de oração. Mas se você está me acompanhando pelo Facebook e você quer o WhatsApp da Motiva, então você anota o número. Anotando o número, adicione aí o número da Motivasat e também você pode estar interagindo conosco, você pode estar mandando o seu alô ou apresentando aí a tua necessidade e certamente nós estaremos orando, clamando, pedindo a Deus em favor da sua vida. Você quer anotar o número do WhatsApp da Motivasat? Anote aí, pegue um papel, pegue uma caneta e anote o telefone da Motiva. O DDD é 44, esse DDD é o DDD do Paraná. E o número é 998976833. DDD 44, o número é 998976833. Você adicionando, você pode estar aí conversando comigo. A produção da rádio encaminhará a tua mensagem para mim e com o maior prazer do mundo, no que eu puder te assessorar, no que eu puder te aconselhar, no que eu puder te ajudar, você pode estar contando com esse seu amigo, o pastor Valdo Figueiredo. Hoje é quinta-feira, hoje nós temos duas reuniões aqui na nossa igreja de Jandaia do Sul. O endereço da Renovar de Jandaia do Sul é Avenida Souza Naves, número 495. A nossa igreja ela fica na esquina da Caixa Econômica Federal. Para quem está indo para o centro da cidade, lá para o Cidade Canção, você vai encontrar a Caixa Econômica e em frente à Caixa Econômica Federal, a lanchonete Que Coxinha. Se você entrar à direita, pronto, você vai encontrar a nossa igreja. Logo mais às 3 horas eu estarei ali na igreja e às 19 horas e 30 minutinhos eu e o meu amigo, o bispo Isaac Souza, estaremos juntos em uma reunião. Você pode estar hoje à noite comparecendo, recebendo uma oração, adorando a Deus. Inclusive, queridos irmãos, na semana passada foi tremendo, um culto poderoso, um culto que Deus ele se manifestou de uma forma gloriosa, usou a vida do bispo Isaac Souza, hoje não será diferente. Então, você que quer ouvir uma palavra, você que quer receber uma oração, compareça hoje, 19 horas e 30 minutinhos, Avenida Souza Naves, 495, no centro da cidade de Jandaia do Sul. A cidade que me acolheu, a mim e a minha esposa, a cidade que nós estamos hoje desfrutando de uma nova vida e fazendo aquilo que o Senhor nos mandou. Estamos pregando e falando do amor de Deus. Inclusive, eu vou aproveitar aqui fazer um breve comentário. Deus é tão maravilhoso. Ontem a minha esposa conversava com uma senhora que ela perdeu a mamãe dela faz exatamente 10 dias. E ela muito abatida, muito triste. E a minha esposa falando, meu marido ele é pastor, se a senhora quiser uma hora, a gente vem na sua casa e ele faz uma oração. E ela aceitou. Ela disse, eu aceito sim. E então minha esposa falou comigo e nós vamos combinar para estar indo na casa dessa senhora. Ela mora na rua da minha casa e eu vou estar orando por ela. Então, com essas informações, são tantas informações que nós ouvimos na mídia e não sabemos o que acontece do lado de fora de casa, sabe, Bispo Isaac Souza? Nós não sabemos quantas famílias hoje estão sendo estranguladas, quantas famílias estão sofrendo.
Inclusive, eu tenho visto, eu sou muito atencioso às informações, eu procuro sempre ver se aquilo que eu estou lendo ou ouvindo de fato tem alguma verdade naquilo. Mas eu li uma matéria que muito me chamou a atenção. Eu acho que até nós, como igreja, como pastores, precisamos começar a orar por essa questão. Está havendo um índice muito grande de maus tratos às mulheres. Talvez pelo homem não conseguir administrar a situação da pandemia por conta do desemprego e da falta do dinheiro, a pessoa já está maltratando a sua esposa, maltratando a sua família. E nós que não podemos ir até essa casa conversar com esta pessoa, nós precisamos orar, precisamos falar com Deus para que essa história ela venha a ser mudada, ela venha a ser revertida. Eu tenho visto também notícias que idosos estão sendo espancados, maltratados. Eles estão ficando em casa, eles não podem sair. Mas olha, é engraçado isso, né? O meu vovô já não está mais vivo, nem o meu sogro. Eu tenho a minha mãe, que inclusive ontem fez mais um aninho de vida. E eu acho que ela está nos ouvindo, viu? Meu cunhado baixou o aplicativo da Motiva no celular dela, ela ouviu ontem, ela ouviu a homenagem que eu fiz a ela, a minha esposa, depois nós falamos com ela por vídeo, fiquei muito feliz em ver a carinha da minha mamãe, que ontem fez mais um aninho de vida. E muitos idosos, nós sabemos disso, eles não são de ficar presos, eles não são de ficar fechados dentro de casa. Eu tenho como exemplo a minha própria mãe. Ela está trancada hoje dentro de casa porque precisa. Mas a minha mãe é uma senhora extremamente ativa. Ela é aquela pessoa de caminhada, ela se envolve com um grupo de terceira idade, um núcleo que tem lá pertinho de casa. Minha mãe faz ginástica, minha mãe ela mantinha um ritmo constante. A minha mãe dava corda em mim e na Fátima, sabe, bispo? Fosse fazer caminhada, ó, a velhinha ia embora e os dois ficavam para trás. E agora imagina quantas e quantas pessoas, homens e mulheres, tinham a mesma atividade que a minha mãe. Quantas e quantas pessoas tinham o mesmo ritmo e agora fica fechado. Imagina isso. Ainda quando tem um quintal, um jardim, vai lá plantar um alface, vai mexer na terra. E quando uma casinha lá com 3 cômodos, que não tem sequer um lugar para andar. Isso daí já é uma sentença de morte às pessoas de terceira idade. Isso é uma judiação com esse grupo, sabe? É claro que não pode ir à feira, não pode ir ao mercado, não pode ficar andando, mas a vida inteira eles viveram numa liberdade e hoje eles estão fechados por conta dessa pandemia. E se nós nos colocarmos na posição deles, nós vamos entender um pouco mais a angústia que aperta o coração dessas pessoas. E ainda por cima, os parentes que poderia ter paciência maltrata, ofende, machuca, bate. Olha, irmãos, é só Jesus. É só que Deus tenha misericórdia, viu? Eu louvo a Deus que a minha mãe, eu louvo a Deus mesmo, ela não pode andar, mas tem quintal, ela tem as plantinhas, ela tem as florzinhas, então ela está sempre mexendo, ela tem o cachorrinho, o Pingo, que é um poodle, que ela cuida, ela tem as 2 netas que sempre estão ali conversando com ela não está abandonada, graças ao bom Deus, mas quantos e quantos idosos não estão sofrendo? É muito preocupante isso. Então, está na hora de nós orarmos também para que essa situação ela venha a ser revertida, para que essas pessoas com mais idade, se não morre por conta do vírus, acaba morrendo por conta da depressão, por conta dos maus tratos, por conta do abandono. Que Deus ele tenha misericórdia dos nossos velhinhos, que Deus tenha misericórdia. Muito bem, são 9h15, hoje é quinta-feira, 21 de maio do ano de 2020, o ano de Davi, o ano da unção de Deus. Eu quero mais um pouquinho falar sobre oração. E eu quero trabalhar um tema um capítulo aqui da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Mateus, que é muito conhecido este capítulo, mas ele é muito rico em informações, e eu quero chamar a tua atenção, porque eu costumo falar sempre quando eu estou ministrando o seguinte:
Domingo passado mesmo eu comentei isso lá em Apucarana. Meu abraço aos irmãos de Apucarana, da nossa igreja da Rio Tibagi 251, no João Paulo I. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu dizia o seguinte: eu preciso que você pense. Você vai entender o sermão que eu estarei ministrando se você pensar. Desconecte a tua mente de tudo, desplugue, desligue-se de tudo. E foque na ministração, foque na mensagem, foque na leitura da palavra de Deus, e você verá que Deus ele vai estar trabalhando na tua vida mediante aquilo que você vai estar pensando, desenvolvendo, compreendendo e deixando assentar no seu coração. Então, você verá que a palavra de Deus, ela vai surtir esse efeito, vai surtir o êxito que precisa surtir. Vai produzir os frutos que precisa produzir na sua vida. Então eu preciso que você também pense. Você sabe que o que levou nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, para a presença de Deus, foi a obra vicária de Jesus no Calvário, o sacrifício de Jesus. Quando Jesus ele entregou-se pela humanidade, que cumpriu toda a sua missão, resgatou a humanidade que estava condenada para o lago de fogo e de enxofre. Ao resgatar, diz a Bíblia, lá em Mateus 26 em diante, que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Qual era a mensagem do véu? Qual era a mensagem que o véu estava transmitindo para a humanidade? A mensagem do véu era a seguinte: vocês têm agora acesso livre ao Pai. Vocês têm agora acesso livre a Deus. Vocês têm agora acesso livre ao Criador dos céus e da terra. Ótimo! Esta foi a mensagem do véu que rasgou-se no templo de alto a baixo. Mas eu comentava ontem, eu acredito que você vai lembrar, que nós precisamos de um coração puro. Nós não podemos entrar na presença de Deus sem que antes façamos uma avaliação, uma análise das nossas vidas. E reconheçamos em nós os nossos delitos, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Porque uma vez que eu tenho consciência dos meus pecados e das minhas transgressões, então eu me achego a Deus e cabisbaixo eu digo a Ele: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque eu pequei. Perdoa-me porque transgredi. Perdoa-me porque falhei. Eu apresento a Deus a minha condição humana, vil e pecadora. Coisa que não se mistura com Deus. Não há ligação do santo com o profano. Não há mistura. Não dá liga o santo e o profano. Então, para que eu possa entrar na presença de um Deus santo, eu preciso clamar pelo perdão pelos meus pecados. Eu preciso reconhecer a mediocridade da minha alma. Eu preciso reconhecer as manchas impregnadas na minha mente e na minha carne. E uma vez que eu me achego a Deus e digo: eu errei, eu pequei, eu transgredi, este é o meu pecado, eu apresento a Ti o meu erro e não quero ser reincidente. Eu não quero pecar de novo, eu não quero transgredir de novo, eu não quero errar de novo. Então eu estou preocupado em entrar na presença do Senhor com um coração puro. E uma vez que eu entro na presença dele e ele me recolhe, ele me aceita na sua presença, então eu saberei que eu falarei com ele e ele me ouvirá, ele me atenderá. E se Deus me ouvir, alguma coisa Deus certamente fará. Se ele não fizer nada de imediato, ele pelo menos vai me dar uma resposta. Ele vai me dar uma saída. Pelo menos Deus me dará uma direção.
Eu quero abrir um parênteses nesse comentário que eu estou fazendo e eu quero agora falar com você que está aí me acompanhando pelo aplicativo ou pelo Facebook. Meu querido e minha querida, eu quero que você, a partir de hoje, tome essa decisão. Quando nós decidimos dobrar os nossos joelhos para falar com Deus, é porque certamente algo nós queremos de Deus. Eu vou te contar aqui uma história. Eu lembrei agora. Eu participei, isso já faz um tempo razoável, mais de 10 anos atrás. Eu participei de um congresso na Assembleia de Deus do Brás, com o pastor Samuel Ferreira, hoje bispo Samuel Ferreira. Escola de Campeões. O bispo Isaac Souza chegou a saber alguma coisa da Escola de Campeões que ele promoveu. Deve ter em torno de uns 10 anos. Eu participei daquilo. Eu participei os 3 dias intensos, eu participei da Escola de Campeões. E é muito interessante porque quando eu participei dessa Escola de Campeões, nós fomos sendo ministrados, né? Foi o pastor que assumiu os 3 dias intensos, e ele comentou sobre os 2 bodes da expiação, que é muito interessante, e isso está no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Um deles era colocado a mão sobre a cabeça dele, e ele era solto no deserto. Vai embora. E o bicho ia embora. Ele ia embora para morrer à deriva. Ou ele morreria de fome, de sede, ou ele ia ser vítima de um animal predador. E o segundo, ele tinha que ser imolado ou sacrificado. Aí você vai dizer, nossa, que história louca, está na Bíblia? Tá, está na Bíblia. É um texto muito bom para falar sobre ramatiologia. Mas o interessante dessa história é que o que foi representava o que estava transportando os nossos pecados. E o que foi sacrificado, ele representa o que foi sacrificado, que teve o sangue derramado para a limpeza dos nossos pecados. Tirado e lavado. Tirado e purificado. Jesus, ele já fez isso por nós no Calvário. Jesus, ao derramar o seu sangue por nós, nos perdoou, nos limpou. Aquele pecado que estava encrostado em nós, o pecado da prostituição, o pecado dos vícios, o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado da idolatria, e tantos, o pecado da violência, do roubo, do assalto, do assassinato, e tantos e tantos e tantos outros pecados. Quando este indivíduo foi apresentado ao Senhor que morreu no Calvário por ele, todos esses pecados, por mais hediondos que foram, eles são perdoados por Deus. E uma vez que eles são perdoados, este indivíduo que agora morreu para o mundo e passou a ser um novo homem, uma nova criatura, ele também tem acesso livre ao Pai. Ele tem acesso livre a Deus. Veja que coisa tremenda. Isso é para você ver como ele nos perdoa. Mas o processo ele não parou. Porque mesmo depois da remissão daqueles pecados condenatórios, nós ainda continuamos pecando. Não é assim? Nós pecamos. Eu ouvia esses dias um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fez uma conta, eu achei aquilo espetacular. Porque o que nós pensamos, só o que nós pensamos, já daria motivo, e motivo suficiente para sermos condenados. Você já imaginou o tanto de pensamento durante o dia que vai rodando na nossa cabeça? Já imaginou se todos esses pensamentos fossem contabilizados por Deus? Estávamos perdidos. Mas mesmo tendo reconhecimento que no pensar, no agir, no falar, nós pecamos a Deus, o que eu não posso fazer é alimentá-los. Se eu quero me achegar a Deus e ter uma resposta de Deus,
Eu preciso dizer, Senhor, estou aqui para pedir perdão. E pedindo perdão, aquela paz, ela voltará ao meu coração e eu saberei que o meu relacionamento com o Eterno foi restaurado mais uma vez. Sendo ele restaurado, então viveremos em paz, em harmonia, viveremos bem, viveremos de novo com um contato imediato com Deus por intermédio da nossa oração. Agora, uma segunda questão que também devemos levar em conta. Quem pode entrar na presença de Deus? Qualquer pessoa pode entrar na presença de Deus? Só a remissão dos pecados é suficiente para nós entrarmos na presença de Deus? Pronto. Agora é que vem o texto que eu quero estar discorrendo junto com você, porque eu quero que você entenda. E eu disse e repito, quero que você pense, porque uma vez que você estiver pensando, você terá um entendimento melhor e maior do texto que eu quero comentar com você, que está em Mateus, no capítulo de número 6. Se você tiver Bíblia, você pode abrir, pode acompanhar. Jesus, ele fala de prática, fala de oração e de jejum. Qual é a prática? Esmola. A atitude de estender as mãos e ajudar. Estender as mãos e socorrer. Então, ele fala de uma atitude de bondade que precisa fazer parte da natureza cristã. O crente verdadeiro não deseja mal para ninguém. Se ele não pode fazer o bem, o mal ele não faz. Se ele não pode fazer o bem, ele ora. Se eu não tenho o alimento para dar, eu oro. Mas eu não tenho de fato. Se eu não tenho uma peça de roupa para cobrir a nudez dele, eu oro para que Deus providencie. Mas eu não condeno, eu não aponto o dedo, eu não julgo. Então, a esmola, em seguida, ele fala da oração. Esmola, oração e jejum. Os 18 versículos, preste muita atenção nisso. Os 18 versículos do capítulo 6 de Mateus contém nada mais, nada menos que 10 vezes a palavra Pai. 10 vezes Jesus, ele diz, vosso Pai, teu Pai, vosso Pai, teu Pai. 10 vezes. Se você depois lê na sua casa o capítulo de número 6 e vai notando. Se não quiser, eu ainda falo para você. O versículo 1, o versículo 1, o versículo 5, o verso de número 6, o verso de número 8, o verso de número 10, o verso de número 14, 15 e 18. 10 vezes Jesus, ele ensinando os seus discípulos sobre a importância da esmola, sobre o dever de orar e sobre o jejum. 10 vezes contém somente em 18 versículos a palavra teu Pai, vosso Pai. Por que isso? Porque isso é uma forma de inculcar, de conscientizar que você, que eu, nós somos os filhos de Deus. Se eu tiver que dar uma esmola, eu a darei como um filho de Deus. Filho, eu vou fazer um comentário que eu preciso fazer. Antigamente, hoje existe ainda, mas bem lá atrás, um dia eu sempre fiz trabalho assistencial na igreja, trabalho social, pedindo alimentos, e nós dávamos alimentos às pessoas necessitadas, e hoje eu louvo a Deus pela Renovar, que o bispo Isaac Souza, ele tem adotado também o trabalho social, e inclusive nós temos a Reviver, né, que também nós ajudamos as pessoas a renovar vidas, que nós também ajudamos pessoas com mantimento, com roupas, nós ajudamos. Só que nós temos que ajudar como filhos de Deus. Então deixa eu falar uma coisinha para você aqui. Se você é filho de Deus e vai ajudar alguém, e o filho dele está precisando de pão, ao lugar do pão você daria uma pedra sendo filho de Deus? Você é filho de Deus e o teu vizinho está precisando de peixe, você daria uma serpente no lugar do peixe? Filho de Deus não dá porcaria para os outros. Filho de Deus não dá coisas estragadas para os outros. Porque o Deus que você diz ser filho, ser filha,
Ele não te dá lixo, ele não te dá porcaria, ele não te dá resto. Por favor, muda. Muda esse pensamento. Muda esse pensamento. Não aceite que você receba coisas boas e você dê coisas ruins. Um dia, eu pedindo alimentos para as pessoas, eu disse, olha, eu peguei e falei assim, irmãos, eu coloquei tudo isso perto do púlpito e disse assim, olha, eu quero aqui agradecer a todos que estão nos ajudando na cesta básica, no trabalho social, mas eu queria perguntar aqui para a igreja, para os irmãos, quem é que vive só de fubá e sal? Porque acho que eu tinha 1 tonelada de fubá e de sal. Só tinha fubá e sal. Eu falei, quem aqui alimenta os seus filhos todos os dias de mingau, como é que chama em Minas? Nossa, meu sogro fazia tanto, eu esqueci. Polenta? Polenta? Angu. Em Minas é angu, a gente chama de polenta. Então, vive aqui só de angu. Eu falei, não é possível. E aí eu comecei, me chamou a atenção, isso é Deus, né? Aí eu vi, queridos irmãos, que tinha coisas vencidas. Tinha coisa que já tinha vencido e deram. Eu falei, ó, isso aqui está vencido. A data de validade já expirou. Eu estou dando para quem quiser aqui, ó, pode vir aqui pegar. Quem quiser, pode pegar aqui, ó. Está vencido, tem muita coisa vencida, tem muito sal e tem muito fubá. Quem quiser pode pegar, pode levar para casa, pode fazer para a família, não tem problema nenhum. É claro que ninguém quis, né? E eu joguei fora. Aí se você estiver falando, pastor, você teve coragem de fazer isso? Tive. A vida nos ensina. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu imagino Deus, ele olhando para uma pessoa. Ele sabe o que essa pessoa tem dentro da sua casa. O que ela dá aos seus filhos. Se alguma comida tiver com cheirinho ruim, ela joga fora. Se ela comprar alguma coisa vencida lá no mercado, ela vai no mercado e ela faz um escarcéu. Ela coloca o mercado abaixo, porque ela comprou um Danone vencido. Mas ela tem um coração muito bom para dar uma coisa vencida, uma coisa que não tem muita valia para o seu semelhante. Isso é uma atitude que denota, que caracteriza ser um filho ou uma filha de Deus? Eu estou falando isso porque eu quero que você compreenda. Eu quero que você entenda. Nós não podemos ter esse espírito porque ele é espírito de miséria. É espírito de pobreza, é um espírito de mediocridade, é um espírito miserável. Eu não posso, se eu não tiver condições, eu estou falando de esmola ainda, eu não posso, se eu tiver condições financeiras, de comprar uma coisa, eu vou só citar um exemplo aqui, eu vou dar 1 quilo de carne para essa família, 1 quilo de carne. Mas eu estou só citando exemplo para você entender. Eu não tenho condições financeiras de dar 1 quilo de alcatra, porque está R$40 o quilo da alcatra. Mas o acém está R$20. Eu adoro o acém. Essa família vai ficar super feliz, porque vai ter pelo menos uma carne de segunda para cozinhar com batata, que é a melhor carne para fazer aquele, não é viradinho que fala, tem outro nome. A gente comia muito na rua aquilo, com batata e cenoura e acém. Pelo menos ele vai comer algo digno. Agora, meu irmão e minha irmã, se nós não tomarmos cuidado até o tipo de doação, de benefício que nós estamos fazendo para as outras pessoas, se estiver dentro desse contexto de coisas vencidas, coisas baratas, coisas que eu não dou para minha família, que eu não ponho na boca dos meus filhos, eu vou dar para a família dos outros, e para pôr na boca dos filhos dos outros, eu não faço, eu não dou, eu não tenho esse espírito, porque eu sou filho de Deus. No nome de Jesus, muda isso. Vai dar alguma coisa para alguém? Dê como filho de Deus. Dê como filha de Deus. Amém? 10 vezes, nos 18 versículos, ele fala que nós somos filhos de Deus. E aí ele vai começar a falar da oração. Quando ele começa a falar na oração, Jesus, no verso 5, ele diz assim: quando orares,
não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé e nas sinagogas e nas esquinas das ruas para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí ele fala para nós agora: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O Senhor não está falando que é errado orar na sinagoga, orar em local público. Ele não está falando que é errado. Ele está dizendo: não seja como os hipócritas. Entenderam? Ele não está falando que a resposta da minha oração consiste de ser só lá no meu quarto. Não é nada disso. Ele está falando, se eu tiver que orar na sinagoga, na igreja, no templo, como você queira chamar, você pode orar. Se o princípio não fosse válido para a sinagoga, nós não oraríamos hoje na igreja. Somente faríamos o culto e vamos todo mundo embora. Agora vocês vão orar lá no quarto de vocês. Não, nós oramos na igreja. Então é a forma que eu oro, é a hipocrisia contida na oração que ele condena. Então ele está dizendo, não seja como esses hipócritas. Você pode orar numa esquina, você pode orar numa praça, você pode orar numa sinagoga, mas não seja como esses hipócritas não. Aí então, ele diz, se você não tem esse ambiente que não há necessidade de você estar sempre orando numa esquina, numa praça, dentro da sinagoga, na tua casa, ele está falando de um lugar reservado aonde eu quero ter uma comunhão com Deus. Porque lá na sinagoga, na esquina, em lugar público, onde tiver, eu posso estar sozinho, levantar as minhas mãos e ficar gritando, meu Deus, eu estou aqui, Senhor, orando por esse povo, orando por esses pecadores. Ele está falando, não faça isso não. Porque você está fazendo isso para ser visto. Para os outros dizer, olha, como ele é santo. Olha, que homem corajoso. Olha, é para ser ovacionado. Jesus disse, tira essa hipocrisia. Então, se você tem por intenção fazer uma oração em local público para ser ovacionado, exaltado, glorificado, se fecha no teu quarto. Lá em oculto, fale com ele. Em oculto, conversa com ele. E por quê? Ele menciona o quarto, ele menciona o lugar do aposento, porque dentro da tua própria família, se você estiver orando, vão dizer, ai, que pessoa chata, pessoa exibida. Você já orou? Eu não sei se a tua família toda serve a Deus ou não. Mas você já reparou que existem até famílias, eu digo porque eu já tive essa experiência, não foi na minha família, que você começa a orar, um finge que está com o olho fechado, aí olha para o outro, aí um abre uma risadinha daqui, o outro abre uma risadinha dali, aí eles procuram se segurar, eles vão debochando, eles vão escarnecendo. Isso porque você só está fazendo uma oração. Então na minha família, na tua família, se existem pessoas escarnecedoras, ou pessoas que vai confrontar a tua oração, se fecha. Vai para dentro de um quarto, fale com Deus em secreto, e em secreto Deus te ouvirá, Deus te responderá. Sem a hipocrisia, sem a falsidade. Então quando o Senhor fala desses lugares que nós precisamos estar orando, nós precisamos de fato ter no nosso coração o objetivo da nossa oração. Eu vou terminar esse assunto para pular para um outro, porque a hora está indo rápido demais. Mas hoje é engraçado, sabe? Porque eu vou te falar isso, eu falo para você por experiência própria. Mas até hoje,
Até hoje. Se a gente tiver que fazer uma oração, tem que alguém sempre estar com o celular aberto para postar que está orando? Como é que Deus vê isso? Será que Deus aprova? Tem que ser tem a necessidade de mostrar para os outros, ó, você não foi, mas nós estávamos lá orando, viu? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quer fazer, faça só. Porque se você leva o teu celular e tudo que tem que ser feito precisa de uma live, precisa de um registro, precisa de um comprovante que de fato orou, que de fato, por favor, muda isso. Porque isso dentro do contexto bíblico é hipocrisia. Ninguém precisa se aparecer para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar que eu estou orando pela cidade de Jandaia do Sul. Eu não preciso provar que eu estou orando pelo governador A, B, C ou D, pelo presidente. Eu não preciso provar nada para ninguém. Deus, ele não precisa que para minha oração ser ouvida ou respondida, eu vou precisar. Deus não é assim. Faça só a tua parte. Cada um fazendo a sua parte, as coisas vão dar certo. E hoje eu tenho uma nova percepção acerca do que vem acontecendo. As nossas igrejas estão sofrendo, mas louvado seja Deus, ainda podemos levantar as portas. Mas tem muitas famílias que o evangelho ainda não entrou e que eles estão precisando, por exemplo, da tua esmola e não está sendo dada, da tua oração e não está sendo feita, da tua visita também não está sendo feita. Então nós precisamos mudar tudo isso para alcançar a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Eu quero fechar falando somente mais uma recomendação que o Senhor nos dá aqui no verso de número 7. Quando orares, não useis vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não se assemelhe, pois, a eles, porque o vosso Pai porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E aí ele discorre com a oração do Pai Nosso. Aí ele fala da oração respondida. A oração respondida, ela é caracterizada por o resultado daquilo que eu estou falando. Só que para a oração ser respondida, olhe o conselho dado pelo Senhor. Não use de vãs repetições. Não use ladainha. Não seja repetitivo. Por que eu não posso usar de vãs repetições? Por que eu não posso ter uma ladainha? Por que eu não posso ser repetitivo? Porque o teu Pai já sabe o que você vai estar pedindo. Então o que ele está nos ensinando é para que haja uma resposta. Eu posso estar orando a Deus. Se eu estiver orando ao Senhor e eu entrego a Ele a minha oração, pronto. É como um assunto. Vamos tentar ilustrar aqui. É como um assunto. Nesse assunto, eu e o Bispo Isaac vamos sentar e vamos tratar de um assunto. Pronto. Olha, qual que é o assunto que nós vamos tratar? A abertura da igreja. Ô, pastor, vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir todas as igrejas, tal horário. Acabou? Acabou. Pronto. Cada um vai embora da sua casa. Levamos o assunto, decidimos o assunto, resolvemos o assunto, acabou a história. Entendeu? Essa é uma ilustração que eu estou falando. Mas nós temos na Bíblia Sagrada, eu anotei ontem aqui, vou comentar rapidamente, nós temos aqui na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, nós temos inúmeras orações que foram respondidas. Por exemplo, Salomão, ele pediu por sabedoria. Foi respondido? Foi. Deus deu-lhe sabedoria. Temos a oração de Elias. Lembra de Elias? Ele disse, o Deus que responder com fogo. Pronto. 43 palavras no aramaico e o fogo desceu. Jonas, queixando-se lá no livro de Jonas, no capítulo de número 2, lembra? Ele orando, queixando-se, falando com Deus, apresentando a Deus a sua, como que é a palavra? A sua queixa por ter que ir evangelizar Nínive. E Deus queria salvar aquele povo, ele se queixando porque aquele povo era um povo gentil.
Nós temos em Atos capítulo 4, 24 em diante, os crentes, depois de batizado com o Espírito Santo, pedindo coragem ao Senhor para ser testemunha. Senhor, nos dê coragem para enfrentar o mundo, nos dê coragem para enfrentar o Sinédrio, nos dê coragem para enfrentar o Império Romano. Nós temos a oração de Estevão pelos inimigos em Atos 7, 59 e 60. Senhor, não imputes este pecado em tuas mãos. Recebe-me, Senhor, na tua glória. Eu quero que você hoje fique com essa palavra no teu coração, mas que principalmente, que você leve em conta que a oração, ela não é algo que tem que ser feita de qualquer jeito. Não é algo que nós fazemos de qualquer forma. Nós precisamos ter uma oração, no mínimo usando as nossas faculdades mentais e fazendo uma análise, uma avaliação das nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, você hoje pode começar a orar, pode começar a falar com Deus. Amanhã, sexta-feira, eu vou terminar essa série de mensagens aqui, falando ainda sobre oração, mas te convidando a orar. Tem assunto, viu? Tem o teu vizinho, tem a tua família, tem a tua vida, tem o teu casamento, tem o emprego, tem a falta de dinheiro, tem o Brasil, tem o mundo, tem o Covid-19 e tantas outras coisas. Então ore. Se nós nos dispusermos em orar, o Senhor certamente nos ouvirá, nos responderá e nos abençoará. Que Deus te abençoe nesse dia. Que o Senhor cumpra cada promessa que Ele tem para você. Que você viva experiências gloriosas por intermédio da oração. Lembre-se, a oração é o oxigênio da alma. Deixou de orar, a alma morre. Então, continue orando. Amanhã eu encerro esse assunto. 9 horas 45 minutinhos, a hora não me esperou. Eu quero terminar este programa da edição de quinta-feira, do dia 21 de maio de 2020, o programa Mudança de Vida, fazendo mais uma vez esse pedido. Não estou pedindo a esmola, eu estou pedindo carecidamente a nossos irmãos e irmãs, que ama a comunidade cristã internacional Renovar, que ama a vida do bispo Isaac Souza, que está aprendendo a amar a vida do pastor Valdo Figueiredo, da pastora Fátima Figueiredo. Você que tem amor por nós e por esse ministério, ajude-nos a manter o nosso ministério, ajude-nos a manter a obra de Deus, ajude-nos. Eu não sei se o bispo Isaac Souza chegou a falar isso, mas se ele não falou, depois das 11 horas, eu espero a Deus que a mesma audiência também acompanhe às 11 horas da manhã, mas eu acredito que a Motivasat é na faixa, eu acho que é de graça, eu acho que não tem que pagar nada não, a gente não precisa pedir recurso nenhum pela Motivasat, porque eu acredito, bispo Isaac Souza, que a rádio aqui não tem aluguel, eu acho que isso aqui é na lenha, que a gente funciona a rádio na lenha, não paga luz. Eu acredito que o aplicativo, por ser um aplicativo de altíssimo padrão, o senhor não precisa pagar a plataforma, eu acho que o senhor também não precisa pagar a loja do Google Play. Eu acho que o ministério não tem custo nenhum com a Motivasat. O bispo é a melhor pessoa para passar essas informações, eu não sei. Mas se eu souber, eu vou te informar. Porque o teu recurso, meu irmão e minha irmã, não é apenas para o pagamento, o auxílio do ministério, porque ainda nós temos os salões alugados e fazemos frente a ele. Mas amanhã ou depois, eu e o bispo temos fé nisso. Aqui da rádio, dizer, olha, conseguimos um terreno próprio, Deus nos abençoou. E começar a levantar um templo da Renovar e dizer, esse templo é próprio, é da Renovar. A gente vai poder morrer, mas o tempo vai ficar lá. Como renovar para as futuras gerações. E quando a igreja for arrebatada, use o salão para quem quiser. Até para testemunho. Para quem quiser pode usar e ficar à vontade. Então, eu estou falando isso para você porque a tua ajuda ela é bem-vinda. Se a tua ajuda ela é bem-vinda, não pense que tudo isso daqui é de graça. Porque não é. Tudo tem um custo. Tudo. E esses custos, queridos irmãos, não vêm de uma pessoa que não é cristã, não vem de uma pessoa que não serve a Deus, não. Ela tem que vir dos filhos e das filhas de Deus. Então hoje, vá
ao Banco Bradesco, faça um depósito com a tua oferta de amor, com o teu santo dízimo. Você tem um papel e uma caneta, mesmo se você não anotar, eu vou te passar a agência e a conta, e pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook, você pode estar pedindo as informações da conta e agência e nós passaremos para você. O banco é Banco Bradesco, a agência é 6254 e a conta corrente é 10249, dígito 0. Agência 6254, conta 10249, dígito 0. Deposite a sua oferta, deposite o seu dízimo e tenha certeza que Deus ele vai abençoar a tua vida rica e poderosamente. Fica aqui o meu forte abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Meu abraço a todos os nossos irmãos, membros, mantenedores, ofertantes e dizimistas da comunidade cristã Renovar. Hoje temos culto às 3, 7h30 da noite, eu e Bispo Isaac Souza. Eu aguardo por você. Tenha um dia abençoado e siga em uma mudança de vida. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.